Nova Iguaçu. Eu não ligo tanto para ganhar campeonato estadual, sempre repito, acho melhor ganhar do que perder. Eu ligo, hein? Você está interessado? Tô. Vou explicar por quê. Por quê? Primeiro, de um lado você tem um time campeão da Libertadores, com uma ideia de jogo muito autoral, com um elenco melhor que o do ano passado, um time que está acostumado com decisões, porque conseguiu ganhar decisões, inclusive as semifinais contra o Inter, por mais que teve ali um pouco também do erro do Valência, mas foram a maneira como ganha, no final do jogo. A virada agora contra a LDU? A virada contra a LDU, muitos jogadores experientes. Então esse é um time capaz de decidir jogos grandes, ganha ou não esses jogos. Do outro lado, você tem um time que tomou um gol e fez 23 na fase de classificatória estadual, que tem a cara de um técnico muito vencedor, que tem jogadores melhores, quando a gente for pensar principalmente da forma física dos grandes jogadores, que os jogadores do Fluminense, com mais alternativas. E aí vai ser um grande teste, longe de ser definitivo, para a gente entender qual o nível de competitividade do time para o qual eu tenho mais, ou a expectativa maior na temporada, que é o Flamengo, pelo elenco. Né? Então, eu estou muito interessado em ver o que vai acontecer nesse jogo. Do outro lado, que é o jogo que parece despertar menos interesse, você tem um Vasco aguerrido, de personalidade forte, melhorando. Quem passar de Flamengo e Fluminense é favorito na final, mesmo que o adversário seja Só o Vasco? se for contra o Nova Iguaçu. Vasco não. Até porque melhor, o Vasco, mas não favorito. São coisas diferentes. O Vasco, eu diria que com o Ramon Dias é melhor nos clássicos do que em jogos tem essa característica. Clássico, os caras acho que baixam alguma coisa. Então, mas eu acho que o Nova Iguaçu vai atacar o Vasco. Eu também acho. Pelo jeito que o Nova Iguaçu... E Nova Iguaçu, que é um time que joga um futebol bonito, e pro Vasco é bom. Ousado e é bom. Mas qual é a responsabilidade do Nova Iguaçu? Nada, Nada, tá tudo nas costas do Vasco. Então, ambos os jogos tendem a ser jogos muito interessantes, por características diferentes, né, por formas distintas de jogar de ambas as equipes, né? Eu não sei se por exemplo, eu desconfio que o Fluminense vai ter mais iniciativa que o Flamengo. E que o Tite vai tentar uma marcação mais alta ali, porque não vai ficar deixando o time do Diniz ficar tocando a bola em torno da área. Do outro lado, o Nova Iguaçu atacando o Vasco, mas o Vasco tem quase, entre aspas, o dever de eliminar a equipe pequena. Né? Então, são finais bem legais, bem interessantes para a gente poder acompanhar. Ele vive, de certa forma, o Flamengo e a sua torcida, até uma fase até um pouco diferente se você olhar culturalmente para o clube, né? Historicamente, identidade, que eu via muita resistência do rubro-negro com o Tite, com aquele papo de retranqueiro. Papo furado. Que quem fala isso em 2024 não assiste futebol já faz um tempo. Que ele era até um pouco mais. Eu concordo que ele... Na primeira passagem pelo Corinthians, na segunda já não era mais. Já não era mais. Em 2015, já faz muito tempo. Mas assim, 10 anos. É um rubro-negro que tá aprendendo que, cara, se defender bem, você já não perde. Se não tomar gol, você já não perde o jogo. Sim. E eu tenho só um pouquinho. Você também, eu sei que você gosta também da retranquia. Não, eu gosto que você tire o melhor dos elencos. É isso. Eu gosto de uma retranquia, se não for possível. Mas você olha para um Flamengo, e futebol é isso, olha para um Flamengo e fala, se esse time não tomar gol, e aí você olha no meio para frente, esse time vai criar. Tem que ser um trabalho muito ruim para a qualidade que esse elenco tem não criar nada durante o jogo. O Flamengo, até nos momentos ruins dele, na temporada passada, por exemplo, era um time que criava. É isso. Mas era um time que corria, a defesa correndo para trás toda hora. Agora a gente vê um Flamengo, fiz até análise sobre isso. Time que se organiza para marcar em cima, time que baixa bloco e não dá espaço. Contra o próprio Fluminense, o Flamengo fez um jogo sem bola. Eu sei que vocês adoram equilíbrio. Equilíbrio, mas o futebol não tem esse negócio de ser ofensivo e defensivo. Você tem que fazer os dois, e isso está interligado. Como você ataca tem a ver com como você defende. Como você defende tem a ver com como você ataca. É um ciclo. Então, eu vejo um rubro-negro experimentando um negócio de ter uma defesa sólida, de ser um time que sem bola vai competir. E eu acho que, mais do que isso, eu vejo jogadores comprando a ideia. Porque a gente vê as transições do Flamengo... Jogadores e torcedores, né? Porque tinha isso. sempre essa ressalva, né? Mas o Tite é um cara mais conservador nesse estilo. Sim. É um cara que gosta de arrumar a defesa e tal, e de repente não apresentar um futebol tão brilhante, aquela coisa das linhas altas, da Jorge Jesus. O ano passado deixou o Jorge Jesus no passado. Eu acho... E parece que está sendo bem aceito. Eu acho até que mais do que deixar o Jorge Jesus no passado, o ano passado dá ao técnico que vier uma carta branca para vencer.
da maneira que for. Porque acho que assim, nenhum de nós poderia imaginar que o Flamengo não ganhasse nenhum título no ano passado com o elenco que tem, com o potencial que tem. Aí não estou nem falando dos 3 grandes títulos, mas que fosse, né, assim, Supercopa, Recopa, estadual, que foi perdido do jeito que foi. Então, eu acho que, claro que isso também dá a possibilidade de você olhar para o time e falar, não, agora o importante para o Flamengo é ganhar, é ser campeão. Sobre as semifinais, eu acho primeiro muito legal que a gente tenha garantido esse Fla-Flu. Porque é um jogo especial, o Fla-Flu é especial, é o melhor elenco da América Latina contra o campeão sul-americano numa rivalidade estadual, depois de uma final de estadual do ano passado que foi o que foi. São indiscutivelmente hoje os 2 melhores times do Rio de Janeiro. Não quer dizer que quem for para a final vai ser campeão, mas claro que são os 2 melhores times do Rio de Janeiro hoje. Então, a garantia desse jogo, porque o Vasco principalmente, mas também Nova Iguaçu poderia eliminar um ou outro, no caso de outros cruzamentos, isso é muito legal. E acho que tem um aspecto interessante para o Flamengo, o jogo acontecer na semifinal e não na final. Aí é uma questão matemática, é uma questão lógica, não é achismo. Você tem um regulamento no Campeonato Carioca que dá ao detentor da melhor campanha na primeira fase a possibilidade de jogar por 2 resultados inversos, né? Então, você ganha por 2-0, perde por 2-0, você está classificado para a decisão. Você tem essa vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem contra o Fluminense na semifinal e não teria essa vantagem contra o Fluminense numa eventual e até provável final. Se o Fluminense estivesse numa semifinal, o Flamengo na outra, e os 2 avançassem para a decisão, o Flamengo não teria essa vantagem dos 2 resultados inversos, porque aí o regulamento prevê que se for 2-0 para um e 2-0 para o outro na decisão, você teria que decidir nos pênaltis. Então, no fim, acho que para o Flamengo foi bom, né? E foi demérito do Fluminense, isso, a derrota para o Botafogo, que causou isso, mas para o Flamengo foi bom ter uma vantagem no confronto contra o Fluminense, que ele não teria num eventual confronto na decisão. Uma curiosidade, o gol que o Flamengo tomou foi com o time reserva, né? Não foi com o time titular. Você imagina alguém jogar 2 partidas contra o Fluminense e não tomar gol? Cara, esse jogo tende a ser muito legal. Muito legal. É interessante. É muito Agora, legal. o torcedor do Vasco tá bem empolgado, né? Com razão. Tá com razão, porque o time pulsa. Porque escapou do rebaixamento. Pulsa. Algumas boas contratações foram feitas, pontuais. E o maior reforço do ano é o Paê Magro. Jogando 90 minutos, a bola passa pelo cara e acontece coisa diferente. Ele tá, o Paella na temporada passada ele não jogava 90. Ele entrava ou dava 60, 70, tirava. Eu acho que até a questão até da estrutura tática, eu acho que o Ramon achou esse lance de 3 zagueiros com os 2 alas que ele tem. O Piton tá jogando muita bola, o Verratti voltando a jogar bem. Eu acho que protegendo o Piton também, né? Assim, a questão do Paulinho eu acho que ainda pega, apesar que o Ramon já tá usando o Galdamés como 8. E o Galdamés sempre foi mais 5, um cara de mais construção, pisando na área, fazendo infiltrações. Então a gente tá vendo até mudança de comportamento. E eu gosto muito de como essa comissão técnica consegue mobilizar o Vasco em jogos importantes, em como é um time que... Eu não sei se o Vasco vai ganhar algum título esse ano, como é que vai ser o ano do Vasco, mas é um time que vende caro, cara. E o torcedor entende isso. São Januário é um ambiente diferente de tudo que tem no Rio. Acho que em questão de ambiente, pulsa junto com o time. O Maracanã é dos dois, é de todo mundo, é maior, é aquela coisa mais... Se todo mundo não cantar, não vira caldeirão. São Januário, se o time vem junto, é um negócio de maluco. Então, assim, é um Vasco que tá competitivo, que eu acho que também se reforçou bem dentro das possibilidades que tinha, sem fazer loucura. E tá competitivo, cara, de verdade. Eu acho que o Vasco pode vir até ter problemas com o Nova Iguaçu, que é um time organizado. E que em algum momento vai fazer o Vasco propor, que ainda pra mim é onde o Vasco ainda pode melhorar. Jogos onde ele precisa ser protagonista, onde ele vai ter a bola. Sim. Agora, em jogo que se dá espaço pro Vasco, o Vasco é um time em transição muito forte, é um time que compete, que pressiona muito bem a bola. E eu acho que muito mérito dessa comissão. Essa comissão, ela tem um discurso, ela tem uma maneira de levar o trabalho muito experiente. Apesar do Ramon Dias já terceirizar a coletiva, né? Tá cada vez mais com o filhão dele lá. E é um cara também que tem a mesma linha de pensamento, enfim.
O lado negativo da história é o Botafogo, né? Dos grandes, o único eliminado. Mas eu acho que termina bem, da Paulo. possibilidade de conquistar o título, como aconteceu. Acho que vou me matar hoje, né? Porque depois que eu falei que... Não, os 2 últimos jogos do Botafogo, Libertadores e Campeonato. Porque quando o Botafogo toma o segundo gol, toma o gol de empate, ontem, o que veio na cabeça de todos os botafoguenses? De novo, né? E o Botafogo reage muito bem. Muito bem. É espantar o fantasma, né? Lembra que a gente teve a discussão, o Renato estava no linha, Jean estava convalescendo ainda. Eu disse que eu não traria um técnico do Botafogo até os 2 jogos com o Red Bull. Com o Bragantino, porque eu acho que a coisa está andando, não dá para colocar, nem que fosse trazer o Guardiola. Agora não. Depois do jogo contra o Bragantino, sim. Você precisa ter um projeto, você precisa ter um caminho e tudo mais. Eu acho que esse jogo referenda um pouco essa ideia. Porque a chance do Botafogo emocionalmente implodir, depois de tudo que vem acontecendo em seguida há muito tempo, ela era muito grande. Contra o Fluminense, que é o time que constrói. A gente falou da situação de colocar ou não o time titular. Mesmo com o Fluminense cheio de reservas. Eu acho até que faz sentido também pela carga negativa que você colocará no novo treinador no caso de eliminação diante do Bragantino. Que, assim... Que responsabilização você pode atribuir ao novo técnico no caso de uma eliminação diante de um time como o Bragantino, com o técnico que tem, ao tempo que tem e tudo mais. Mas vai o carimbinho ali. Mas vai o carimbo, é isso. Vai para ele, porque é assim que funcionam as coisas. Daqui 3 meses, na hora de discutir se lembrar. Ou não, chegou, foi eliminado da Libertadores, tudo. Então acho que até por isso, Birner, concordo com a tua teoria. Agora, claro, por outro lado, é tempo a menos de trabalho num momento em que a gente sempre diz, né? Que faz falta, os treinadores não têm tempo e tudo mais, e você E você pega em questão de postura. O jogo do Botafogo contra o Vasco. O espaço que o time dava, ninguém pressionava a bola. Mudou tudo. O Fábio Matias, que é bom treinador, um profissional que vem construindo já a sua carreira. Não é um cara que caiu do nada ali, cara bem passou, ganhou a Copa São Paulo e tá fazendo um caminho legal, escadinha e tal. Mas com esse tempo de trabalho, ele não fez milagre. Só que você olha pra postura do time, pega o jogo, agora contra o Fluminense, como é um time que pressiona mais a bola, como é um time mais agrupado, como... Primeiro tempo tem um pouco de espaço para um lançamento longo, sim, né? Mas depois arrumou. Mas é um time mais ajustado, é um time que os jogadores também, até na questão de postura. E aí a gente vai na discussão com o Thiago Nunes, gestão... mais uma vez, ambiente, mais uma vez. Eu só acho uma coisa, o Botafogo tem que se preocupar em chegar à fase de grupo da Libertadores. O Botafogo investiu pesado para chegar à fase de grupo da Libertadores. Não foi para ganhar o Carioca. E para mim, uma situação hipotética. Vamos supor que o Botafogo tivesse cedido o empate ontem, tivesse terminado 2-2, mas com esse resultado o Botafogo tivesse se classificado. Eu acho que seria pior para o Botafogo do que ganhar o jogo e ficar fora, porque o Botafogo chega, para mim, melhor contra o Bragantino dessa forma, por ter vencido o jogo, sem estar classificado, do que se tivesse empatado e se classificado. Como isso virou em tão pouco tempo, né? Aí eu acho mais plausível dizer que tem um efeito... É claro que assim, ser eliminado nunca é bom, eu acho que o carimbinho que você citou, ele vale para tudo, vale para todo mundo, a eliminação vai ser lembrada num momento negativo, mas eu concordo com o Birner. Aí você tem uma justificativa melhor, não é uma justificativa, é um consolo mais importante, melhor de dizer, bom, eu vou conseguir chegar mais inteiro em jogos que são decisivos. O Botafogo é um time traumatizado. Vale muito. E a gente fala porque um pouco a psicologia, trauma é um negócio que se leva muito a sério, eu não estou brincando. É um negócio que leva muito a sério, não é uma bobagem. Para você se livrar de um trauma, você precisa de um tempo considerável e situações favoráveis. Eu acho que o Botafogo talvez esteja começando a se livrar do seu trauma de ser um time que entrega jogos que ele pode segurar. Talvez. Vamos esperar a temporada para saber. Vamos esperar, de repente, quarta-feira já uma amostra. Bragantino mais ao vivo, jogo, né? Bragantino na frente do Botafogo. É um degrauzinho importante para sair. Muito. Daqueles, né? Então, Botafogo e Bragantino, Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, partida de ida, terceira e última fase pré-grupos da Libertadores. Flamengo negocia a contratação de Maicon, do Corinthians. Time carioca faz proposta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para comprar volante que está emprestado ao Timão até o fim do ano. O Flamengo negocia a contratação do volante Maicon,
que atualmente defende o Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram da segunda oferta apresentada. Os valores não foram revelados. Caso aceite a proposta do Flamengo para a venda de Maicon, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão. O clube paulista tem o prazo de 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. A negociação foi revelada pelo Gol e confirmada pelo GE. Maicon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o Shakhtar Donetsk é válido até o fim de 2025. Oficialmente, a janela de transferências no futebol brasileiro se encerra na sexta-feira, 7 de março. No entanto, jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes das séries A e B do brasileiro após este prazo, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. Revelado pelo Corinthians, Maicon está emprestado ao Corinthians pelo time da Ucrânia desde 2022, ano em que sofreu seguidas lesões e não recebeu propostas de fora no fim do ano. Assim, teve empréstimo renovado por mais uma temporada. Para obter a liberação, o Timão pagou 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais na cotação da época. Em 2023, foram 57 partidas e 3 gols. Nesta temporada, após um início turbulento, Maicon tem recuperado o bom futebol e feito boas partidas. Foram 11 no total, com 2 gols e 2 assistências. No último fim de semana, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e durante a comemoração do título, Rodolfo Landim foi questionado sobre novos reforços. O mandatário disse para a torcida do Flamengo ter calma, porque ainda existe espaço na janela de transferências. Gente, calma. A janela fecha no dia 7. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1 de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais. Tem que ficar de olho, disse o presidente.